Oi, meus amores do segundo ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos lá, mais uma videoaula. Bom, hoje eu finalmente vou terminar aquele assunto sobre soluções. Acabar, zerar. O último tópico, então, de soluções. Hoje eu vou falar sobre um cálculo, que é um cálculo e uma prática, tá? Então, na verdade, é uma prática seguida, então, desse cálculo, que é chamado de titulação. Então, preste bastante atenção. Não tem como eu montar aqui o experimento hoje, porque para esse experimento, que é chamado de titulação, nós precisamos de duas hidrarias principais aí específicas. O que eu vou fazer então? Eu vou explicar toda a teoria para vocês aqui sobre o que é essa titulação. Vou deixar alguns vídeos do YouTube aqui que eu vou selecionar e vou colocar os links para vocês acompanharem, tá? E verificar então o que é na prática essa titulação. E aí, se um dia for possível, na escola, nós podemos fazer isso lá no laboratório, tá? Então, para essa titulação, nós vamos precisar de duas vidrarias principais. Uma que é chamada de Erlenmeyer, vou pôr a fotinha aqui para vocês verem, tá? E uma bureta. E para que vai servir esse negócio, então, chamado de titulação? Então, a titulação serve para a gente calcular a concentração de uma substância que a gente não sabe. Então, vamos imaginar, ó, vou ter duas substâncias, tá? Por exemplo, o mais comum que a gente tem de titulação, nós temos, então, um ácido e uma base, tá? E aí, eu quero descobrir, por exemplo, qual é a concentração do meu ácido. E para isso, então, eu vou utilizar uma base com uma concentração conhecida. Então, eu vou ter que saber o valor exato da concentração da minha base, nesse exemplo que eu tô falando aqui, para poder fazer uma prática. E a partir dessa prática, eu vou obter um dado, e com esse dado, eu vou fazer os cálculos e vou descobrir qual é a concentração do meu ácido, que foi que eu usei aqui no exemplo, né? Então, eu quero saber qual que é a concentração do ácido, então, eu vou utilizar uma base com uma concentração inicial conhecida. Então, primeiro vocês têm que entender o que eu estou falando. Então, vamos lá. Primeiro, para o objetivo dessa titulação. Então, o objetivo da titulação é o quê? É calcular, então, a concentração de uma substância que você não sabe o valor, tá? E para isso, você vai ter que utilizar uma outra substância de concentração conhecida e ainda que reaja com a substância que você está usando, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um Erlenmeyer, por exemplo, e colocar um volume conhecido, um valor específico, que eu vou saber, então, o valor do volume, tá? E vou colocar lá dentro do frasco uma certa quantidade desse volume que eu disse que tem que ser conhecido. E o objetivo vai ser o quê? Descobrir a concentração do meu ácido dentro desse recipiente. E para isso, então, o que eu vou utilizar? Vou utilizar uma bureta, tá? Que vocês estão vendo aqui. Vou colocar o desenho dela para vocês saberem o que é a bureta. Então, você vai utilizar uma bureta com uma solução da base de concentração conhecida. A gente enche a bureta até o máximo, até o valor lá, limite, tá? E aí, utilizando, então, alguns aparelhos que a gente tem no laboratório para segurar essa bureta, para colocar o Erlenmeyer num local mais apropriado, tá? Então, a gente utiliza um suporte universal no laboratório para prender a bureta. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a torneirinha da bureta e vai começar a gotejar a minha substância dentro da outra, tá? Como eu usei aqui no exemplo, eu vou colocar, então, a base na bureta, vou abrir a torneirinha e essa minha base vai começar a gotejar dentro do Erlenmeyer, onde tem o ácido. E como nós aprendemos lá no primeiro ano, vocês têm a obrigação de saber, né? Uma reação que acontece entre um ácido e uma base é uma reação chamada de neutralização e acontece a formação de água
e sal. Então, o produto obtido nessa reação é água e sal, tá? Bom, mas como que a gente vai fazer agora para saber quando que a reação acabou? Tchan, agora que vem mais um detalhe. Antes de abrir a bureta, nós devemos colocar dentro do Erlenmeyer uma substância chamada de indicador ácido-base. E um dos mais conhecidos é a fenolftaleína. A fenolftaleína, que quando está em meio ácido, ela fica incolor, ela não muda de cor, tá? Então, imagina aqui, ó, meu recipiente tá com um líquido transparente. Eu coloco algumas gotinhas lá dentro dessa fenolftaleína, o meu recipiente continua transparente, tá? Porque a fenolftaleína, que é o indicador ácido-base, em meio ácido não muda a cor. Aí, quando eu começo a abrir a torneirinha da minha bureta, que a base começa a cair, gotejar, então, no meu ácido, vai começar, então, a reação química, a reação de neutralização. Então, na hora que cair uma gotinha, vocês vão ver que a solução já começa a mudar de cor ali naquela região onde caiu a gota. Então, no local que cai a gotinha, já muda um pouquinho de cor. Caiu outra gotinha, muda de cor. E aí a gente vai deixando cair a base, como foi o exemplo que eu disse agora. Ela vai caindo, então, dentro do recipiente do Erlenmeyer do ácido e vai acontecer uma reação química. Até chegar num momento que vai acontecer o seguinte. Na hora vai cair uma única gotinha dessa minha base aqui e toda a minha solução vai mudar de cor. Nesse instante, eu sei que a reação química, ó, acabou. Todo o ácido que estava dentro do meu recipiente, ele reagiu completamente com toda a minha base que eu deixei cair, tá? Isso aí é a prática desse procedimento que eu estou falando hoje, que é a titulação, tá bom? Bom, a titulação, então, é uma prática. Você vai precisar desses equipamentos que eu estou falando, vai precisar das substâncias que acontecem a reação química, tá? Vai deixar a reação química acontecendo com a presença, então, do indicador ácido-base, que ele é fundamental para dizer quando que a reação acaba. E agora, vamos entender como que a gente vai fazer esses cálculos. Como que vai ser, então, que eu vou interpretar esses dados, tá? Então, vamos lá. Nós aprendemos a reação de neutralização, tá? Reação de neutralização é uma reação que acontece quando nós temos um ácido e uma base reagindo. Reações químicas todas devem acontecer sempre com proporções. Por isso que nós fazemos, então, o balanceamento. Vamos utilizar um exemplo bem simples. O ácido clorídrico, que é o HCl, mais o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Quando eu pego ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, vai acontecer a reação de neutralização. E os produtos obtidos serão, então, a base... falei errado, desculpa, turma. Os produtos obtidos, então, serão o sal e a água. Então, entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, nós vamos, então, ter a formação do cloreto de sódio, que é o NaCl, que é o sal, mais a água, tá? Olha aqui a reação, como que vai acontecer, tá bom? Essa reação já está balanceada. Lembrando que o balanceamento, você tem que ter o mesmo número de átomos dos dois lados da reação, tanto no lado do produto quanto do reagente. Então, nós temos um sódio no reagente, um sódio no produto. Um cloro no reagente, um cloro no produto. Aí, nós vamos ter, então, aqui 2 hidrogênios no reagente, 2 hidrogênios no produto. Um oxigênio no reagente, um oxigênio no produto. A reação está balanceada. E ela ocorre na proporção que eu falo para vocês lá, que é de 1:1. Ou seja, eu preciso de uma estrutura do ácido e uma estrutura da base para que reajam e formem os produtos, tá? A proporção da reação é 1:1. Então, turma, fica assim, ó. Se dentro do Erlenmeyer eu tenho uma molécula lá que eu falei, que é o ácido, então se eu tenho só uma molécula de ácido, eu vou ter que abrir a torneirinha e deixar cair quantas
quantas estruturas da minha base? Uma, porque a reação é 1 para 1. É claro, né, meninos, que não tem como a gente deixar cair só uma estrutura. Eu só estou utilizando isso para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, o tanto de moléculas do meu ácido que eu tiver dentro do Erlenmeyer, eu vou abrir a torneirinha e vou deixar cair, gotejando, né? Vai começar a gotejar lá a base e vai cair o mesmo número de estruturas da base. Então, se lá eu tenho 100 moléculas de ácido, eu vou abrir, vou deixar cair quantas? 100. Na proporção. Esse exemplo que eu estou falando é de 1 para 1. Se fosse uma proporção de 2 do ácido para 1 da base, eu vou ter que abrir lá a torneirinha e deixar cair a mesma quantidade de base que reage na proporção de 2 para 1. E é assim que nós vamos fazer os cálculos, tá bom? Bom, para os cálculos eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma lista, tá? Na lista eu vou detalhar todos os passos que eu vou fazendo, vou interpretar o exercício para vocês entenderem melhor, tá? Essa matéria é um pouco mais complexa, talvez um pouco mais complicada, porque agora o que vocês vão ter que usar? Vocês vão precisar montar a equação química, fazer o balanceamento dela bonitinho, saber qual que é a proporção, interpretar todos os dados para poder então calcular lá a incógnita do exercício, tá? Mas é muito simples, é muito fácil mesmo, é bem tranquilo. Eu vou passar lá os exercícios todos assim, dando todos os dados bonitinho, igual eu tô colocando lá com cores diferentes para vocês poderem acompanhar e entender melhor o que eu quis dizer aqui com a parte prática. Porque a titulação a gente precisa da parte prática junto com a parte de cálculos, tá? Isso é utilizado nos laboratórios de química quando você então precisa determinar a concentração de alguma substância na amostra, tá? Então tem que saber qual que é a concentração lá de uma determinada substância, você pode utilizar então o método da titulação, tá? Você vai utilizar então, revisando, uma solução de concentração conhecida e uma outra que você não sabe a concentração. E aí você precisa ficar atento aos volumes que serão utilizados, tá? Porque o que vai te ajudar aí a fazer o cálculo vai ser o cálculo do número de mols. Eu não falei aqui do exemplo do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio? Então, ó, não é 1 para 1? Então, se eu utilizo 2 mols da base, significa que no recipiente que eu falei aqui, o Erlenmeyer, tem quantos mols? 2 mols também. Vai ter a mesma quantidade, porque a proporção é 1 para 1, tá? Agora, se fosse 1 para 2, se eu utilizasse 2 mols do primeiro, né? Que é a proporção de 1. Para o outro, que é 2, eu teria que ter utilizando, eu teria quantos mols no final? 4 mols. Tudo uma questão de proporção. E aí, utilizando aquelas fórmulas que nós já aprendemos, ou uma regra de 3, depende do que você achar mais fácil, tá? Então, utilizando a fórmula da molaridade, nós podemos fazer o cálculo e descobrir aí a concentração, né? Molaridade igual a número de mols sobre volume. E é isso que eu vou especificar lá na lista, nos exercícios para vocês, tá bom? Bom, meninos, olha, espero que aqui eu tenha ensinado alguma coisa para vocês. Eu preciso saber da opinião de vocês. Ó, eu tô de olho aqui nas visualizações e lá no nosso GR8. Lá eu consigo ver quem que tá acessando também nas aulas, tá? Vocês têm que olhar lá sempre a minha sugestão do link aqui no YouTube. Quando eu coloco lá aula no YouTube, você tem que ir lá visualizar o link onde tá a aula e assistir a aula aqui no YouTube para validar a sua presença, tá bom? Por hoje é só. Ó, mudei as presenças aqui. Preciso dos meus alunos. Falar aqui só com o celular é mais difícil, tá? Então, por isso que eu troquei aqui a classe. Tchau, turma. Beijo.